Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, podcast da GreenElo. Quinzenalmente traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje falaremos sobre o I-REC, entender por que é vantajoso a sua compra, saber como adquirir e quais são os benefícios do certificado de energia renovável. Acompanhamos diariamente os efeitos causados pela mudança climática. Sabemos também que as ações humanas têm papel decisivo nessa dura realidade, que é um problema no mundo todo, impactando as cidades e a vida em geral. Uma das formas de tentar reverter esses danos é a utilização de energia por meios renováveis. O International REC Standard, I-REC, é um sistema global que possibilita o comércio de certificados de energia renovável. Algumas empresas investem em usinas de geração e outras compram energia geradas por essas usinas. É por meio destes certificados que é possível rastrear e comprovar o uso de energia limpa. Mas e aí? O que isso tudo quer dizer? Como que a compra de certificados de energia renovável pode apoiar as empresas? Para falar sobre o tema, convidamos Fernando Jaquini Lopes, diretor do Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, e Maria Cecília Ribeiro, da GreenElo. Sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Marília, obrigada aí pela oportunidade. É um grande e excelente bate-papo aqui que a gente vai ter sobre um tema tão relevante que está em voga, sobre a questão do certificado de energia renovável. Oi, Cecília. Oi, Marília. É um prazer estar aqui com vocês nessa versão do podcast Go Green. Eu espero tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre os certificados de energia renovável. Então, bora começar. Vamos começar bem do começo. Queria entender primeiro o que é um I-REC. Tá? Então, Fernando, se puder explicar para a gente o que é exatamente um certificado de energia renovável. Vamos lá, a ideia é a seguinte: como que a gente consegue garantir a origem da energia elétrica que a gente está usando no nosso negócio ou na nossa casa? No Brasil, como em todo lugar do mundo, existe um sistema que envolve tanto geração de energia de fontes renováveis como não renováveis. E quem opera esse sistema no Brasil é o operador nacional do sistema. Então, ele que despacha essa energia. Então, enquanto alguma empresa está usando, por exemplo, um mix de energia hidrelétrica com alguma térmica fóssil, em outro lugar do país tem pessoas usando energia eólica junto com energia de biomassa. E isso quem define é o operador nacional do sistema. A energia física que chega na nossa residência é impossível de ser rastreada. Então, como que isso é resolvido, se eu quero dizer que uso 100% de energia renovável? Tem um sistema que carimba toda a energia renovável que é injetado no grid. E cada 1 megawatt-hora vira um certificado. E a gente coloca esses certificados numa prateleira, num estoque. Os consumidores de energia, eles, para alegarem que estão usando energia renovável, eles vão nessa prateleira, compram os certificados. Então, a gente vai debitar do lado dessa prateleira e creditar na conta do consumidor. Se não tiver dupla contagem nem duplo beneficiário, esse é um sistema confiável. Isso que a gente trabalha aqui no Brasil e no mundo. O Instituto Totum é o emissor desses certificados. Isso dá segurança de que o certificado só vai ser usado por uma pessoa ou por uma empresa. Então, quem tem esse certificado pode alegar que está usando energia renovável. Então, ainda que uma empresa compre energia renovável no Mercado Livre, ela realmente só poderia comprovar efetivamente que ela está usando energia limpa se ela tiver esse certificado, então, né? Exato, porque o gerador de energia, ele pode vender energia para um cliente e o rastreamento da energia dado por esse certificado para outro cliente. Mesmo tendo um contrato de compra de energia, a existência do contrato não é suficiente para provar a origem da energia. Nos países onde existem os certificados de energia, essa alegação só pode ser feita com base em certificados, que é o caso do Brasil. E aí, Cecília, tenho uma dúvida para você, né? Como que, então, a gente compra esses certificados, né? Eu digo as empresas, como que elas podem fazer para adquirir? A GreenElo, ela foi a primeira empresa a registrar suas usinas de geração distribuída fotovoltaicas junto ao Instituto Totum. Então, a gente já está nesse mercado há um bom tempo, a gente consegue atender os nossos clientes, tanto com relação a essas usinas que a gente possui, que a gente faz todo o procedimento de registro da usina, emissão dos certificados e
aposentadoria ali para os nossos clientes. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente o que faz? Tira de circulação o certificado. Dessa forma, a empresa ela tem como comprovar que a energia que ela está recebendo é proveniente de uma fonte renovável. E outra operação também que a gente faz aqui na GreenElo é quando o nosso cliente, ele tem a estrutura fotovoltaica, ele tem o parque, né, fotovoltaico, só que todo o procedimento junto ao Instituto Totum, ele não tem equipe, bem como não tem conhecimento do passo a passo. Então, qual que é o papel da GreenElo? Apoiar os nossos clientes nessa gestão também dos certificados. Então, a GreenElo vai com um time específico, faz o registro da usina, faz a emissão dos certificados e assim que o cliente definir o momento correto, a gente faz a aposentadoria. Nessa aposentadoria, o cliente recebe um certificado onde ele vai conseguir comprovar que ele está recebendo energia proveniente do parque fotovoltaico próprio. Então, realmente é um processo longo até a gente chegar na simples compra do certificado. Tem todo um passo a passo para a gente seguir e para conseguir, né, ter ali o certificado para realizar a comprovação do consumo de energia renovável. Fernando, uma dúvida para você contar um pouco da história desse certificado, né? Então, vocês hoje aqui no Brasil são os emissores, né, oficiais dos I-RECs, e como que foi criado, onde que foi criado esses certificados? Bom, o certificado ele faz 10 anos no ano de 2022. Ele surgiu há 10 anos atrás, quando nós fomos procurados pela Abragel, que é a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, e pela Beólica, que eles queriam, de alguma forma, valorizar as energias renováveis no Brasil. Na época já existia no Mercado Livre a geração incentivada, que as empresas adquiriam energia nessa categoria e tinham desconto nas taxas de transmissão e distribuição. Então, nós fomos pesquisar o que estava acontecendo no mundo em termos de valorização das renováveis e criamos um sistema de certificados aqui no Brasil. Esse sistema foi internacionalmente reconhecido pelo I-REC Standard Foundation, que é a fundação I-REC Standard, que é como se fosse uma ISO 9000 dos certificados de energia renovável. Então, quem está de acordo com esse padrão garante um reconhecimento internacional. Então, a ideia com esse certificado foi, de um lado, dar garantia de origem da energia para os consumidores e, do outro lado, representa uma receita extra para a empresa de geração de energia, porque onde antigamente ela tinha como fator de receita somente a venda da energia, nós criamos um ativo ambiental chamado certificados de energia renovável, e esses certificados têm um valor que pode ser comercializado no mercado. Então a ideia é valorizar a energia renovável e com este recurso a mais, as empresas conseguem investir cada vez mais nas renováveis, até que a gente chegue, quem sabe um dia, a ter uma matriz 100% renovável. No momento que a gente tiver uma matriz 100% renovável, aí não vai mais haver necessidade de dar garantia de origem da energia, porque todo mundo vai estar renovável, a não ser aquela empresa que queira uma energia específica. Não, eu quero que a minha energia seja de fonte eólica ou de fonte fotovoltaica, como é o caso da GreenElo. Então aí o certificado continua a existir. Bacana. Então, como ele é internacional, né, ele é comercializado também entre países. Então, a gente no Brasil também pode vender para outros países em que existe esse I-REC Standard, né? É isso que o internacional significa também? Na verdade, nada impede uma empresa aqui no Brasil de vender certificados para qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Porém, as boas práticas, elas indicam que a empresa que quer dar garantia de origem da sua energia deveria adquirir os I-RECs dentro do mesmo mercado onde ela compra a energia. No caso de reconhecimento internacional, qual que é a ideia? Imagine uma grande multinacional que tem um plano de ser 100% renovável. Então, para ela, é muito conveniente que existam certificados reconhecidos internacionalmente, porque daí ela não tem que ficar entendendo o sistema de garantia de origem de cada país. Se naquele país tem um sistema de certificados baseado no I-REC, ela pode adquirir para a sua operação local. Esse que é o valor que é agregado
pelo fato de o certificado ser internacional. Então, ele foi criado para trazer essa rastreabilidade, né? Você entende também que os certificados, eles incentivam a geração de energia renovável? Você acha que, uma vez que, né, gera mais receita, talvez, dentro da geração de energia limpa, isso pode alavancar também um pouco a geração de renovável? É um conceito que está por trás da existência dos certificados. Cada país tem uma realidade. A matriz elétrica brasileira é bastante limpa. 85% da energia elétrica no Brasil vem de fontes renováveis. Então, nós temos uma sobra de energia renovável, né? Porque no Brasil, hoje, por volta de 5% da energia renovável é alegada, né, na forma de certificados. Então, a gente tem um espaço muito grande ainda. Então, a gente não pode dizer que, no caso específico do Brasil, os certificados vão, de fato, impulsionar. Mas tem outros países, do exemplo do caso de Singapura, onde tem muito pouco espaço físico para as energias renováveis. Então, lá existe falta de certificados de energia renovável, ou seja, as empresas querem fazer alegações, só que, de fato, não existe. Então, lá, os certificados custam mais caro, muito mais caro do que aqui no Brasil. E eles, sim, nessas situações, acabam alavancando a implantação de novos empreendimentos de energia renovável. Então, cada país tem um contexto bem diferente, né? No Brasil, a gente tem esse privilégio de ter uma matriz muito limpa. E acaba, o preço fica um pouco oferta e demanda, né? Tem bastante oferta hoje de certificados, ainda que só 5% seja, de fato, rastreável, como você bem comentou, do total, né? E aí, mudando um pouco o viés, Cecília, conta pra gente um pouco, né, você comentou já do histórico da GreenElo com o I-REC, a gente tem já 9 usinas homologadas dentro da plataforma. O que isso significa? Anualmente, a GreenElo, ela gera, né, os I-RECs dessas usinas solares, né, de geração distribuída, junto ao Instituto Totum. E o que a gente faz? A gente acaba atendendo os nossos clientes nessa necessidade da certificação da energia consumida. Além disso, né, além dessa geração da estrutura fotovoltaica, a gente também consegue apoiar os nossos clientes com relação às I-RECs provenientes de fonte eólica e hídrica. Muito interessante, Marília, é que quando o cliente ele procura a gente, geralmente ele já sabe o tipo de fonte que ele quer. Tem clientes que falam, não tem problema algum, pode ser de qualquer fonte, fonte eólica, hídrica ou se não fotovoltaica. Mas tem algum nicho, né? Tem para o nicho específico de clientes, dos grandes clientes, eles estão procurando aquele parque mais novo. Vamos supor, um parque fotovoltaico, geralmente tem ali uma construção de 3 anos atrás. Então, o certificado, ele tem um valor diferente do que de uma fonte que também foi construída há 20 anos atrás. Então, isso dá muito para equalizar, para a gente atender os nossos clientes. Então, a gente consegue também apoiar os nossos clientes em todas as fontes. Você comentou diversas fontes, né? Você comentou eólica, hídrica. Fernando, como é que é feita essa certificação, né? Porque são tantas fontes de energia diferentes. Como é que é o processo dessa certificação junto aí do Totum? A gente solicita a documentação que prove que o dispositivo de produção de energia ele se enquadra dentro daquelas tecnologias que são elegíveis. Quais são as tecnologias elegíveis? Né? Solar fotovoltaica, biomassa, eólica ou hídrica. Né? Cada uma delas tem algumas particularidades. Por exemplo, a eólica pode ser onshore-offshore, a hídrica pode ser pequenas centrais, mini centrais hidrelétricas ou grandes centrais hidrelétricas, todas são passíveis de certificação. E a biomassa pode ser biomassa mais comum no Brasil, que é a queima do bagaço de cana, mas existe também, por exemplo, queima de gás de aterro, que vem da energia elétrica do metano, dos aterros sanitários. Então, a gente primeiro precisa receber a documentação da empresa, ver como ela se enquadra, não é só para geração centralizada, também vale para geração distribuída, e nesse caso a GreenElo foi pioneira no Brasil com a geração distribuída. E por último, a gente precisa ter um sistema de medição confiável. O sistema de medição confiável para usinas centralizadas, a gente pode usar os dados da CCE, ou a gente pode também fazer a medição direta. Nosso sistema tem uma API que é ligada diretamente aos sistemas de medição das usinas, das empresas, e a gente puxa o dado de lá de uma forma confiável. Além disso, né, nós usamos uma plataforma
de registro das operações que é única no mundo. Então, nós usamos a mesma plataforma que é usada na Índia, que é usada na China, que é usada na Rússia, que é usada no México, ou seja, todo o sistema International REC Standard usa a mesma plataforma de registro, que não deixa acontecer a dupla contagem nem o duplo beneficiário. Isso que dá o reconhecimento internacional a essa certificação. Aproveitando a sua resposta, você pode explicar um pouco melhor o que seria essa dupla contagem e dupla contabilização? Só para a gente entender o que pode acontecer. É bem simples. Imagina que você tem uma empresa que tem um telhado solar, por exemplo, um supermercado grande, ele tem um telhado solar. Aí, ele gera os certificados de energia renovável e estão lá guardadinhos para vender para quem quiser. Você vai nesse supermercado e você vê lá um anúncio, um cartaz dizendo o seguinte: nosso supermercado usa 100% de energia renovável. E, ao mesmo tempo, o dono desse telhado, que é o supermercado, vende esses certificados para uma indústria lá da cidade. E a indústria vai dizer: somos tocados 100% com energia renovável. Então, a mesma energia, o mesmo atributo ambiental da energia está sendo alegado por duas partes, pelo supermercado e pela indústria. Então, isso que não pode acontecer, essa questão do duplo beneficiário, né, ou dupla contagem, né, a mesma porção de energia sendo contado duas vezes. Então, o uso de uma plataforma única de registro permite saber que só quem está lá com o certificado aposentado, né, que é o termo que foi usado pela Cecília, né, que é usado internacionalmente, o certificado tem que estar aposentado no seu nome. Aí você pode fazer a alegação. Aí não tem risco de dupla contagem nem duplo beneficiário. Justamente para evitar realmente esse ponto que você comentou, né, para não várias pessoas usando a mesma fonte, mesma geração, para falar que está batendo no seu escopo de emissão de carbono. Faz total sentido e realmente a plataforma ajuda a trazer isso. E aí, continuando falando da plataforma, né, o Brasil virou, né, o segundo maior emissor de RECs do mundo, né, acho que, obviamente, nossa matriz ajuda, porque é muito renovável, mas como é que isso é positivo para o Brasil? Isso mostra a valorização das renováveis aqui no Brasil. Nós fomos o primeiro país a conseguir a equivalência com a REC Standard. Então, isso deixou o Brasil de uma maneira privilegiada junto à fundação REC Standard. E é um mercado que dobra a cada ano. Para você ter uma ideia, em 2019 foram transacionados por volta de 2 milhões de certificados no Brasil. São 2 milhões de megawatt-hora. Para 2020, pulou para 4 milhões. Para 21, de 4 foi para 9. E agora, em 22, nós já estamos em quase 19 milhões de certificados. Então, nós já dobramos todo o movimento do ano passado. Então, isso significa que mais empresas estão se interessando em dar origem à sua energia, né? Que querem ter energia renovável. E esse é um movimento que ocorre no mundo inteiro. O primeiro colocado, o primeiro emissor de I-RECs no mundo é a China, em função do tamanho da economia, né? E em segundo vem o Brasil. Ótima notícia, né? E aí você comentou um pouco, né, desse crescimento. Cecília, conta pra gente que perfil de empresas que geralmente compram RECs, né? A gente viu que está crescendo muito o interesse. O que você acha que está incentivando esse interesse? Quais são os benefícios para o cliente que compra a REC? Qualquer empresa pode solicitar a aquisição dos certificados para comprovar o consumo de energia renovável. Mas hoje no mercado a gente ainda vê uma grande movimentação dos grandes grupos econômicos, onde tem uma meta de redução de emissão de carbono muito rígida. Só que foi muito interessante, Marília, que na semana passada eu tive um bate-papo com um grande industrial, onde ele pediu para a gente levar essa conscientização para os fornecedores dele, porque a intenção é fazer que a cadeia inteira esteja na mesma página, esteja, vamos supor, consumindo energia proveniente de uma fonte renovável. Então, está tendo uma mudança de cultura.
onde o grande empresariado, né, as grandes empresas já têm isso como meta, e agora eu vejo para um futuro próximo, são as menores empresas, os fornecedores dessas grandes empresas também terem essa meta arrojada ali no seu plano de negócios. Fernando, você tem também essa percepção que esses grandes grupos são os que estão puxando, né, essa movimentação que tem esse foco ESG e tudo mais? Sim, essa tendência que acontece aqui no Brasil é parecida com o que existe no mundo, não? São grandes empresas multinacionais que se comprometem com metas de 100% de consumo de energia renovável e que, para isso, tem que dar garantia de origem para a energia. Aqui no Brasil também tem algumas empresas que são listadas em bolsa, que são empresas nacionais, que fazem parte de índices de sustentabilidade da Bolsa, por exemplo, elas também são compradoras. Por quê? O que está por trás disso, né? As empresas, quando elas reportam as suas emissões de gases de efeito estufa, elas têm as emissões próprias, que é o combustível que ela queima, alguma parte de emissões fugitivas, são de responsabilidade da empresa, e ela também se apropria das emissões do sistema elétrico brasileiro, que são as emissões indiretas. Então, ela coloca isso na sua pegada de carbono. Para você ter uma ideia, no ano passado, cada 1 megawatt-hora consumido de energia, a empresa coloca na sua pegada de carbono, colocou por volta de 130 quilos de carbono, de CO2. Então, para cada 1 megawatt-hora, 130 quilos. Por quê? De onde vem esse número? São as térmicas a gás, a óleo, que foram ligadas o ano passado, e principalmente o ano passado, que foi o ano seco, então teve essa necessidade, então a pegada de carbono é grande. As empresas que conseguem ter os I-RECs, conseguem ter as garantias de origem da energia, elas se livram dessa pegada de carbono. A pegada de carbono delas, por exemplo, comprando os RECs da GreenYellow, acaba virando zero. Tá? Isso significa que as outras empresas que não têm garantias de origem de energia vão arcar com a parte suja do grid e mais a parte limpa, não distribuída, não alocada. E esse movimento que eu tenho visto agora, isso é um movimento localizado, mas algumas empresas têm comprado RECs até para os seus funcionários. Com esse movimento de home office, etc., uma parte das emissões de energia elétrica acabaram se deslocando da empresa em si para as casas dos funcionários. Então a empresa pegou, não, vamos comprar 1 ou 2 RECs por funcionário por ano para a gente poder abater também as emissões, diminuir as emissões que são dos funcionários. Então, além do que a Cecília colocou dos fornecedores, a gente tem visto também essa questão dos funcionários. Esse ponto que você comentou, né, da matriz energética e o carbono emitido, isso você está comentando da questão das emissões de carbono de escopo 2, seria essa que a gente está falando, né? Porque hoje o I-REC, ele ajuda nesse escopo 2 da emissão de carbono, né? Exatamente. O escopo 2 são as emissões indiretas decorrentes do uso de energia elétrica. Então, no ano passado foi por volta de 130 quilos, esse ano vai ser menos, porque nesse ano choveu, então as hidrelétricas conseguem entregar energia, então a gente não teve que ligar tanto as térmicas. Então eu acredito que esse ano vai ser por volta aí de 70, 80 quilos por megawatt-hora consumido. Tendo I-REC, é zero, independente do que acontecer com a matriz. E então, para fechar, Cecília, conta para a gente, então, como é que uma empresa faz para realmente zerar o escopo 2 e ter uma emissão zerada? Inicialmente, o que a gente vai solicitar, né, para a empresa? O período que ela quer certificar. Em 2022, as empresas acabam certificando o ano de 2021, que já tem ali, né, todo o fechamento da energia consumida. Então, a gente precisa do período, do volume da certificação. Voltando, um I-REC é igual a 1 megawatt-hora. Se você virar para mim e falar, Cecília, a empresa precisa, né, certificar 100% da energia? Não, depende muito da estratégia da empresa e da necessidade dessa certificação. Então, a gente sempre alinha isso. O período, o volume e o tipo de fonte, que pode ser eólica, fotovoltaica,
fotovoltaica, hídrica, também tem a questão lá do biogás. Mas conta também como é que é, uma vez que, né, definiu tudo isso, qual que é o processo que a gente faz com o cliente? Então, a partir da definição, né, da estratégia, do volume, do período, o nosso time interno vai realiza todo o procedimento junto ao Instituto Totum. Aqui na GreenElo, como a gente tem os parques fotovoltaicos, o que a gente faz? A gente já tem esse parque registrado e já tem o certificado, né, emitido. E o que a gente faz nesse momento? A gente transfere, aposenta para o cliente o certificado para ele conseguir comprovar o consumo de energia renovável. Bom, então, muito obrigada pelas respostas. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, acho que foi muito rico. Obrigada, Fernando. Obrigada, Cecília. E obrigado, foi um prazer. Prazer aí todo nosso, Fernando. Obrigada, Marília, também pelo apoio. E obrigada a você também, que ouviu a gente até aqui. Quero te convidar a seguir a GreenElo nas redes sociais e também continuar ouvindo os nossos episódios do Go Green, que chegam para você quinzenalmente. Te espero no próximo episódio. Até mais.